Talib protegeu o profeta muito bem, foi também muito gentil e tratava ele como se fosse seu próprio filho. Respeitava o lugar, a importância que o pai dele dava ao seu sobrinho, que é Abdul Muttalib. Elogiava muito, enobrecia muito o profeta Muhammad. Então, o tio dele, Abu Talib, quando a custódia foi transferida a ele, ele continuou com o mesmo tratamento, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, mesmo amor que ele recebia do seu avô. Achou a mesma coisa com do seu tio Abu Talib. Abu Talib, pai do Imam Ali e pai do Ja'far também. Então, Abu Talib começou a preparar seu sobrinho, Muhammad, que a paz e bênção de Allah esteja com ele. Quando o profeta atingiu 12 anos, quando chegou de 12 anos, o tio dele decidiu de levar ele junto numa caravana de comércio para a Síria, porque o tio dele era comerciante, era um dos principais comerciantes da Meca, porque o comércio da Meca teve dois principais ocasiões anuais. Teve duas principais viagens dos comerciantes da Meca para fazer um negócio, para buscar mercadoria, para ou levar mercadoria para vender lá, ou trazer mercadoria de lá para vender em Meca. Eles tiveram duas ocasiões, duas viagens principais, uma durante verão para a Síria e outra viagem durante inverno para o Iêmen, para o sul da Arábia. Porque a Meca fica no meio, entre Síria, localizada no norte, e entre Iêmen, que fica no sul. Eles, como Síria, na estação do inverno, fica muito fria, eles preferiam ir para o Iêmen. E no verão, eles procuravam fazer um negócio na Síria, que o tempo para eles melhores. Então, essas duas viagens que nosso Criador registrou numa surata, chama Surata Quraish. Essa surata que nosso Criador menciona sobre essas duas principais viagens que eles faziam durante ano. Estou procurando para citar essa surata. Em nome de Deus, em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, disse por causa do pacto dos Quraish, que os Quraishitas tiveram costume. Esse costume, esse pacto, seu pacto de viagem de inverno e de verão. E o costume deles de realizar duas viagens. Uma para norte e outra para o sul. Uma durante verão e outra durante o inverno. Então, como Deus facilitou
o caminho para eles, facilitou essa viagem, facilitou esse negócio, que sem tivesse facilitado para eles, eles não terão o sucesso e vida confortável em Meca. Então, por causa disso, por causa dessa graça e dádiva que Deus concedeu a eles, facilitando as suas vidas, convocando eles para adorar Allah. Por isso ele ordenou que eles adorem, então, o Senhor desta casa. A casa quer dizer a Kaaba, e eles viviam no redor dela. Então, eles devem agradecer o Criador pela dádiva, pela graça que os alimentou contra a fome e os pôs em segurança contra o medo. Que ele facilitou sustento, facilitou comércio e fez eles também ser protegidos dos perigos e de medo. Se não tivesse essa facilidade, eles irão sofrer com fome e com medo. E quando crise, só tem problemas, só tem coisas desagradáveis. Então, Abu Talib tinha uma caravana que ele viajava para fazer o comércio na Síria, e a Síria é localizada no norte da Meca, e para o Iêmen, que é localizada no sul da Arábia. Então, numa dessas viagens, decidiu de levar junto seu sobrinho Muhammad. Essa viagem era para a Síria. Então ele levou junto, quando tinha atingido 12 anos, tio dele levou junto para a Síria. No caminho deles, da Meca para a Síria, tem uma cidade que chama Busra. Uma cidade chama Busra, que fica no início da Síria. Então, quando chegaram nessa cidade que chama Busra, acabaram encontrando um monge que chama Buhaira, um sacerdote que morava nessa cidade, que fica, a moradia dele fica perto da via, da autoestrada que as caravanas pegavam na época. Então ele saiu para encontrá-los. Quando ele percebeu a chegada deles, ele saiu da sua casinha, da sua casebre, o local onde ele morava, que era um local humilde. Ele saiu para receber, para cumprimentar. E quando ele viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele agarrou e pegou ele segurando a sua mão e perguntando ao seu tio Abu Talib, que estava junto, que o profeta estava na companhia do Abu Talib. Ele disse para ele: que é esse menino de você? Então, o tio dele, Abu Talib, não quis falar que é meu sobrinho e órfão, que não tem pai, assim, né? Ele chamava ele de filho. Costume do Abu Talib de chamar o profeta Muhammad do filho, para não diferenciar tratamento dele com seus filhos, porque ele tem filhos também, Abu Talib. Tem, como falei, Ali, tem o Jafar, então tem mais também. Então Abu Talib chamava o profeta como filho. Ele respondeu ao monge, ao sacerdote, esse Buhaira, né?
como falei o nome dele, Buhaira, ele respondeu que esse menino é meu filho. E Buhaira diretamente disse, um menino desse não deve ter um pai vivo. Esse menino, pelos caráteres, pelos sinais que ele tem, ele não deveria ter pai. E Abu Talib falou assim, na verdade ele não é meu filho, ele é meu sobrinho. Ele acabou perdendo seu pai quando ainda era feto no ventre da sua mãe. Então, Buhaira, esse sacerdote, esse monge, disse, esse menino, né? Ele apontou no profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah esteja com ele, dizendo, este é o mestre dos mundos. Este é o mensageiro do Senhor dos mundos. Este Deus envia como misericórdia aos mundos. Olha frases que esse monge falou perante o profeta, que a paz e bênção de Allah esteja com ele. Para nós muçulmanos, para todos os muçulmanos que lêem o Corão Sagrado, encontra vários versículos falam sobre indicação dos mensageiros Muhammad. Começando com súplica do pai dos mensageiros Abraão, quando ele tinha deixado a sua mulher junto com seu próprio filho Ismael, o que for a sua súplica, que Allah enviasse no fim do tempo homem, o mensageiro, para ensinar esse povo que irá surgir, que não tinha na época o povo, era um local deserto, vazio. Então, que Allah enviasse um mensageiro para esse povo que irá surgir nesse local. E também, o profeta Jesus, que a paz e bênção de Allah esteja com ele também, ele deixou o recado bem claro que o profeta derradeiro dos mensageiros irá aparecer ainda. Esse antes da subida dele, antes que Allah levasse ele para o céu. Então, como a nossa crença é essa, a gente não se estranha com isso. Então, Buhaira, como ele sabe, ele é estudioso, ele sabe muito sobre o Evangelho, sabe muito bem sobre as sinais, sobre a vida do profeta, sobre aquele aviso que o profeta Jesus deixou antes de subir para o céu. Quando ele viu o profeta, ele descobriu que esse é mensageiro de Allah e derradeiro dos profetas. Então, quando ele falou isso, quando ele disse, este é o mestre dos mundos, este é o mensageiro do Senhor dos mundos, esse que Deus envia como misericórdia aos mundos, o Abu Talib e os líderes do Corão disseram a ele, eles se estranharam, frases nunca tinha acostumado de ouvir. Perguntaram para ele, como você sabe disso? Ele respondeu que quando vocês se aproximaram, quando eles entraram no caminho, perto do casebre, da casa do Buhaira, quando a caravana se aproximou com o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah esteja com ele, não havia mais pedra ou árvore que não fosse prostrado. Ele percebeu, viu que as pedras e as árvores se inclinando para o profeta como saudação. E eles só se prostraram apenas para um profeta. E as pedras e a árvore, eles se prostraram apenas para um profeta.
Então, ele descobriu, através desse sinal, que na caravana tem um mensageiro. Por isso, quando ele viu o profeta Muhammad, viu suas caráteres, viu os sinais, acabou revelando, expressando aquilo que ele acreditava. E continuou falando, como eu o conheço, também tem uma marca registrada no profeta, que ele confirmou que ela está no profeta, que ela é aparecida no profeta. Ele disse, como eu o conheço, com o selo da profecia em suas costas, como uma maçã. Que profeta, de nascimento ali em cima das suas costas, ele teve uma marca, parece uma maçã, com mancha mais escura, cheia de peles. Parecia com o tamanho de uma maçã. Então ele olhou direto, quando ele viu o menino, pegou na sua mão, olhou nas suas costas, ele estava com 12 anos, como falei, e viu essa marca. Tipo um carimbo, né? Parecido. A gente fala em árabe, carimbo da profecia. Khatm al-Nubuwah. Então ele viu essa marca e descobriu, ficou com certeza absoluta que ele é o profeta Muhammad. Esse sinal, só nesse acontecimento, foi mencionado. Teve outro mencionado sobre a reversão do companheiro do profeta, e Salman, o Salman, que era da Pérsia. Uma história meio longa, se Deus quiser, um dia a gente conta para vocês. Mas no final, quando ele adorava fogo, era o da Pérsia, né? As persas adoravam o fogo. Então ele adorava, para eles, Deus deles o fogo. Ele não gostava, acabou conhecendo o cristianismo e acabou acompanhando monges da sua época. Encontrou com o primeiro, era idoso, ficou com ele certo tempo e acabou falecendo. Quando estava na agonia da morte, perguntou que ele recomendaria alguém para ficar na sua companhia. Falou assim, na Síria tem um monge, ele é honesto, um monge virtuoso, verdadeiro, que segue a religião e seguia o cristianismo corretamente. O Salman, quando o primeiro monge morreu, acabou fazendo sua obrigação, preparando, enterrando, e depois partiu para a Síria para encontrar o monge, segundo monge indicado pelo primeiro. Também era quase a mesma idade, ficou na companhia dele durante o tempo, certo tempo, que acabou falecendo. Quando ele estava na agonia da morte, também, mesma pergunta ao Salman, dirigiu ao segundo monge: você indicaria alguém para me seguir quando o senhor morre? Porque ele já percebeu que ele está se despedindo do mundo, né? Ele já está nas suas últimas horas, né? Na vida. Esse segundo monge acabou indicando mais um, terceiro. Quando ele morreu também, Salman fez sua parte, seu dever, enterrando e depois partindo para o local que o segundo monge indicou para encontrar mais um monge. Também era da mesma linha, do mesmo comportamento, da mesma prática, mesma sinceridade, e também acompanhou ele durante o tempo, certo tempo. Acabou morrendo também. E Salman perguntou ao terceiro monge se tem mais um monge para indicar, para ele viajar, para ficar em companhia dele. Ele disse, o terceiro monge, né, falou para ele, sinceramente, eu não conheço mais ninguém. Esses três que você conheceu, nós fomos, tipo, últimos sinceros monges, que igual nós não encontrará mais.
Falou, então, o que devo fazer? Ele disse, mas pode guardar que momento agora é momento do aparecimento do derradeiro dos mensageiros. Falou, derradeiro dos mensageiros, falou sim, último profeta ainda, já praticamente a época de aparecimento dele, época dele revelar que ele é mensageiro, época da revelação do profeta. Falou, mas aonde consigo encontrar ele? Ele disse, tem uma Medina que tem tamareiras, uma cidade fica na terra dos árabes, que tem na sua entrada duas barreiras de pedras pretas, que nem, por exemplo, paralelepípedo, mas ela é paralelepípedo naturais. Duas áreas cheias de pedras vulcânicas, pedras pretas. Até agora existe na entrada da Medina. E também ele tem uma marca. Ele tem 3 sinais. Ele disse para ele, esse mensageiro pode descobrir, ele pode conhecer pode confirmar que ele é mensageiro verdadeiro através de 3 sinais. Primeiro sinal, que ele aceitava o presente. E ele negava, não aceitava a caridade. Primeiro sinal, ele aceitava presente. Segundo, ele não aceita caridade, doação, ajuda, tipo. E terceira, nas suas costas tem selo da profecia, o carimbo da profecia. E esse terceiro monge que citou essas 3 sinais acabou morrendo. E Salman fez sua obrigação, preparando, enterrando, e partiu para a Ilha dos Árabes, hoje em dia conhecida como Arábia, né? Lá encontrando profeta. Ficou sabendo, sem entrar em detalhes, que ele foi escravo, foi vendido, etc. Né? Então, acabou chegando nessa cidade indicada pela coincidência, pela determinação de Allah, pelo destino de Deus que levou ele para essa cidade. Então, chegando lá, ficou sabendo sobre a migração, porque na época o profeta, alaihi salam, tinha acabado de se migrar da Meca para Medina. Acabou ouvindo sobre o profeta e foi para conhecer. Levou um pouquinho de tâmaras. Quando chegou, apresentou ao profeta dizendo que essa tâmara é um presente. O Salman fala que o profeta pegou, comeu e presenteou também, ofereceu aos seus companheiros. Falou? Esse é o primeiro sinal. Um tempo depois, levou também tâmara ao profeta na mesquita, falando para ele essa tâmara como caridade, como doação. Ele fala que o profeta pegou e não comeu nada dessas tâmaras e passou aos seus companheiros. Porque o monge falou que esse profeta não aceita a caridade. Então falou essa segunda. Já confirmou 2 sinais. Agora falta o terceiro sinal. Como ele quer descobrir, quer saber. Então, quer inventar uma coisa para saber, porque ele não teve coragem de pedir para o profeta para, para afastar sua roupa para ver o selo da profecia. O Salman fala que aproveitou um dia que teve um funeral, um dos companheiros do profeta tinha morrido, tinha falecido, e o profeta, alaihi salam, estava no seu funeral, caminhando, acompanhando o funeral desse companheiro, e o Salman, que estava mais alto do profeta, ele ficou colado nas costas do profeta, assim, procurando de ver o selo da profecia. E o profeta, que a paz e bênção de Allah esteja com ele,
ele descobriu a intenção do Salman. E ele acabou pegando sua roupa e apostando para mostrar o selo da profecia da costa do profeta, alaihi salam. Na hora, Salman abraçou o profeta e declarou a sua reversão ao islamismo, depois de confirmar 3 sinais que o outro monge, o terceiro monge, tinha indicado. Então, esse acontecimento confirma fala do monge Buhaira, que entrou em contato, que encontrou eles, na verdade, nessa viagem. Citei essa história do Salman só para confirmar sobre o selo da profecia, que Buhaira, que ele mencionou, também foi confirmado com outro acontecimento que não tem vínculo com 2. Entenderam? Buhaira, quando o profeta tinha 12 anos, e quase 40 anos depois, o Salman acabou encontrando o profeta e com conhecimento, com esses 3 sinais que dá para diferenciar o profeta, ou confirmar que o profeta, que a paz e bênção de Allah esteja com ele, é um profeta verdadeiro de Allah. Então, voltando para a história, o acontecimento do Buhaira com o tio do profeta, que a paz e bênção de Allah esteja com ele, ele disse: como eu conheço com o selo da profecia e suas costas como uma maçã, e isso é encontrado em nossos livros, que esses sinais, esse selo da profecia também é encontrado nos livros desse monge, que era cristão. Então, esse é encontrado em nossos livros. E ele também deu uma orientada ao tio do profeta. Pediu para Abu Talib que não levasse, que não continua para a Síria, levando junto o profeta Muhammad, que não precisa levar o profeta para a Síria. Porque ele sabe, porque a Síria, na época, era dominada pelos romanos. Romanos que tiveram, na época, uma influência forte dos judeus. Você sabe que os judeus tinham tentado de matar Jesus. Eles não aceitavam qualquer outro profeta, porque eles, até agora, eles não acreditam em Jesus Cristo, e muito menos em profeta Muhammad. Como na Síria teve muitos judeus com influência forte aos romanos, que capaz, se eles encontram profeta, vendo esse sinal, que capaz eles tentam de executar, acabar com a vida do profeta Muhammad. Então ele recomendou e aconselhou tio do profeta de levar o profeta Muhammad de volta a Meca. Então Abu Talib não quis cancelar a sua viagem, acabou chamando 2 dos seus ajudantes para levar o profeta de volta a Meca, a cidade sagrada da Arábia. Então, esse é o resumo que aconteceu durante a vida, um dos acontecimentos que aconteceram durante a vida do profeta, antes de completar 40 anos. E tem outro também acontecimento, chama Aliança do Fudul, que teve uma época difícil entre os árabes. Teve muita injustiça, teve muito tratamento absurdos às pessoas humildes, às pessoas fracas. Os fortes pegam pertence dos outros, inclusive pessoas fracas que não têm como se defender, tomando seus pertences com força. E ninguém conseguia de tomar de volta seus direitos e seus pertences. Então, esse clima
absurda, acabou sendo uma prática comum entre os árabes, que levou alguns líderes de rejeitar isso, de corrigir essa situação. Um deles, as pessoas justas dessa época, falaram que a situação não dá mais para suportar. A situação está sendo horrível, insuportável. Vamos se unir para tentar resolver esse problema, que as pessoas que têm força, que têm poder, estão praticando injustiça com as pessoas humildes, que não têm como de se defender. Então as pessoas, os líderes dos tribos, acabaram combinando uma reunião. Essa reunião chama Aliança do Fudul. Eles se encontraram para defender pessoas injustiçadas, para trazer de volta seus direitos tomados pelos poderosos, pelos fortes, pelos arrogantes, que eles estão aproveitando suas forças e seus poderes para tomar o pertence, os direitos dos outros. Então, os seguintes tribos, Banu Hashim, Banu Al-Muttalib e outros, eles se reuniram na casa de uma pessoa que chama Abdullah bin Jad'an. Abdullah, filho do Jad'an. Por causa da sua idade, era mais velho entre eles e uma pessoa de honra. Eles se comprometeram a apoiar quem quer que visse oprimido. Todas as pessoas oprimidas para apoiar. Seja que ele fosse de Meca ou de fora, não importa ele de onde, da cidade da Meca, da Medina, da Taif, do Yemen, etc. Seja que for a cidade de origem dessa pessoa oprimida. Até que eles corrigiram sua opressão, corrigiram de recuperar seus direitos, os seus pertences de volta. Esta reunião foi na presença do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah esteja com ele. Então, uma aliança que os árabes se encontraram para aplicar a justiça entre os tribos da Arábia, que dividem a Arábia na época. Então, essa reunião, esse encontro, foi na presença do profeta. Esse antes da profecia. E o profeta, depois da profecia, ele lembrava esse encontro. E fala, se for convidado para um encontro semelhante desse encontro de encontro ou aliança do Fudul, ele irá atender. E vamos escutar esse dito do profeta. E o profeta disse: eu testemunhei na casa de Abdullah bin Jad'an. Ele estava junto com eles na casa desse homem nobre que chama Abdullah bin Jad'an. Ele testemunhou na casa dele uma aliança, um acordo, um encontro que foi chamado Acordo do Fudul, que eu não trocaria por camelos vermelhos. Tipo, se ele for colocado numa escolha entre esse encontro, oferecida de camelos mais nobres entre os árabes, tipo, não trocaria por nada, mesmo assim, mesmo se fosse oferecido uma quantia enorme dos camelos vermelhos. Esses camelos vermelhos são considerados entre os árabes o camelo mais nobre. Ele quer dizer, está dando exemplo, que mesmo assim, se oferecem para mim uma fortuna, um tesouro, eu não trocaria esse encontro por qualquer oferta que pode ser oferecida. Pela importância que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, dava a esse encontro.
E se eu tivesse sido convidado a ele novamente, teria respondido este convite. Irá aceitar esse convite porque é um nobre encontro de recuperar o pertence das pessoas oprimidas pelas pessoas arrogantes, pessoas poderosas, que a prática deles na época era de tomar pertence das pessoas fracas. Também esse é um dos acontecimentos, que é um dos principais acontecimentos que aconteceu durante a vida do profeta, antes dele completar 40 anos. Então, o que foi também percebido durante essa época é uma proteção divina, a proteção de Allah Altíssimo, subhanahu wa ta'ala, ao seu mensageiro, profeta Muhammad, desde a sua infância até a missão que teve, foi percebido uma proteção divina ao seu mensageiro, que a paz e bênção de Allah esteja com ele. Como for assim que o profeta foi criado com uma moral nobre. O moral do profeta, o comportamento do profeta, antes da profecia, sempre foi um comportamento nobre. Que Allah o proteja de fazer algo que viole essa moral. Que nunca foi marcado alguma prática que viola esse moral que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu ao seu mensageiro. Como assim? Pela prática do profeta. Primeira, que o profeta, que a paz e bênção de Allah esteja com ele, nunca bebeu álcool. Nunca tomou, nunca ingeriu bebida alcoólica, antes da profecia. E segunda coisa, ele nunca também comia a carne do animal que for sacrificado a ídolos. Porque uma das práticas dos incrédulos, das politeístas da Meca, de sacrificar animal para ídolos, para estátuas. Então, o profeta nunca foi confirmado, nunca foi registrado que ele teve comido comida desse tipo. E também nunca praticou festas idolatras. Porque ele não se conformava com isso. E não suportava jurar também por duas principais deusas na Meca, porque tinha 360 deuses. Cada dia eles adoravam um deus diferente. Principais deusas, os deuses eram Allat e Al-Uzza. Quando alguém quer prometer uma coisa, para confirmar sua promessa, jurava pelo Allat e Al-Uzza. E também nunca foi registrado que o profeta, alayhi salam, veio jurando pelas essas duas deusas, Allat e Al-Uzza. Um dos companheiros do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, menciona que quando a Kaaba for construída, também um dos acontecimentos que indica uma certa proteção. A Kaaba for demolida por enchente, por um dilúvio, né? Ou por passagem do tempo, ficou arruinada. Então, o tribo da Quraysh decidiu de fazer reforma para reconstruir as partes ruins da Kaaba. Então, o profeta, alayhi salam, teve também participação dessa construção, junto com seu tio, Al-Abbas. Então, o profeta e Al-Abbas, tio dele, participaram da construção da Kaaba, movendo as pedras, a parte deles de mover as pedras. De repente, o seu tio Al-Abbas disse ao profeta de levantar a sua roupa em seu pescoço, tipo para pegar, para pegar a sua roupa, para colocar no seu ombro, para evitar ser machucado. Então o profeta acabou
seguindo o que seu tio orientou. E quando o profeta alayhi salam mostrou parte do seu corpo que não deve ser à mostra, e acabou caindo desmaiado. Caiu no chão, desmaiado. E quando ele acordou, tentaram acordar ele com água, com cheiro, com perfume, assim. Quando ele acordou, ele disse, cadê meu vestido? Cadê meu vestido? E pegou na hora e cobriu essa parte que não deve ser descoberta. E ele se cobriu com sua roupa. Então, eles falam, então ninguém depois disso ouviu-no. Ninguém depois desse acontecimento viu o profeta, que a paz e bênção de Allah seja com ele, for visto nu. Ele descobriu que ele não deve mostrar essa parte do seu corpo. Então, quando ele, nesse evento, obedecendo, seguindo, para proteger seu ombro, para não ser machucado pelas pedras, acabou precisando mostrar uma parte do seu corpo que não deveria ser à mostra, e acabou caindo desmaiado, como sinal que Allah subhanahu wa ta'ala não gostou de seu mensageiro fazer isso. Ele entendeu o recado. Quando ele acordou, pegou na hora sua roupa e cobriu seu corpo, e nunca depois for visto por alguém que o profeta tinha mostrado a sua parte íntima ou a sua parte que não deve ser mostra aos outros. Esse, em geral, o que são principais acontecimentos durante a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, antes da missão, antes de completar 40 anos. Então, vocês já estão ouvindo a chamado da oração. Inshallah, daqui 40 minutos, mais ou menos, volto para completar, inshallah, essa aula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Parece que cheguei hoje mais cedo. Parece que ninguém está aí. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Wa alaikum Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Porque eu falei 45 minutos, mas graças a Deus deu para chegar um pouquinho mais cedo. Alhamdulillah. Então, a aula de hoje já foi concluída com esses pontos que foram tratados nesse dia, nessa palestra. Agora, se alguém de vocês, meus irmãos, tem uma dúvida, tem uma pergunta, inshallah, estou disposto. Irmão. Salam, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullah.
Então, É o seguinte, eu estou aprendendo agora e tudo que o senhor para mim é novidade. Então eu não tenho que perguntar, eu só tenho que ouvir e guardar tudo aquilo que está sendo falado. tá certo. Que bom, irmão. Tá ótimo. Irmão Muhammad, que está com mão levantada. O Marcos, né? Marcelo. Salam alaikum, Sheikh. Porque só aparece letra M, né? Eu me confundo, desculpem. Pode perguntar, irmão? Eu gosto muito da Sira de Nabawi, que nos ensina muitas coisas. Dá para falar um pouquinho? Só um pouquinho. Tá me ouvindo bem, Sheikh? Me ouve bem? Um segundinho só. Pode falar, Marcelo. O senhor tá me ouvindo bem? Tá fraco ainda. Yes. Tá mais alto aqui. Isso. Testando. Não, tenta acercar mais o microfone para ouvir você. Sei que eu já li bastante sobre a biografia, porque me interessa muito, né? Eu já li Nectar Salado, a biografia do profeta Muhammad do professor Samir Hayek. Sim. Eu queria só tirar uma dúvida com o senhor. A última aula que perguntei ao senhor o porquê, né? Abu Talib ficou com a guarda do profeta Muhammad Sallallahu quando lembro, sim. Pronto. Lembro. Eu num determinado livro também, é uma complementação, acho que seria, de que também Abu Talib, ele era irmão de Abdullah, de pai e mãe. Ou seja, Pode ser também. É porque Abdul Muttalib tinha casado com mais de uma, né? Isso. Uhum. Dele. Mas principalmente como ele era o líder, né? Líder do tribo. Então, pela responsabilidade, pela honra que ele tem, ele acha se ele não concede guarda ao seu sobrinho, é uma falha considerada na sociedade dos árabes, entendeu? Entendi. Eles consideram que é o mais responsável pelo órfão, pelo um menino que não tem pai para cuidar, o tio mais nobre, tipo que tem responsabilidade, tem liderança do tribo, entendeu? Pode ser também mais um ponto que eles eram irmãos da mesma mãe, né? Pode ser também, pode ser. Outra coisa também, com a palestra do senhor, hoje eu dei uma aprofundada em algo interessante. É que foi a partir dessa palestra que o senhor falou, do amor que Abu Talib tinha pelo profeta, no sentido de que quando ele faleceu, né, o profeta ficou muito triste. Então eu entendi aí que o tio dele tratava ele como um filho justamente para não discriminar em relação aos outros filhos que ele tinha, não é isso? Correto. Sim, pelo amor que tem perante seu sobrinho, exatamente. Seria aí, Sheikh. Barakallahu fi, Sheikh. Amém, inshallah. Tem mais alguém? Jack? Tá ouvindo bem? Eu estou com o fone aqui. Direitinho. Eu vi que de uma série estava baixo, mas eu coloquei o meu aqui. Terminou que eu ia trazer um pouco a entrada, eu não vi. Essa aula vai ficar gravada, né? Tem a gravação dela, porque eu perdi essa aula. A parte que o senhor fala do que ofereceram alguma coisa, eu não sei, porque eu vi um filme, acho que era a mensagem que acho que é Abu Talib que vai oferecer, assim, vai dar o recado das pessoas, né? Da sociedade de Meca, e disse que ofereceram alguma coisa ao profeta, sallallahu alaihi wasallam,
ele diz que se colocasse, oferecesse o sol, parece, numa mão e a lua na outra, mesmo assim ele não largaria a mensagem. Eu não sei se sim. Esse ainda para frente, esse depois da missão. Que estou falando antes da missão. Ainda nós estamos na fase antes da revelação, antes de receber a mensagem de Deus. Esses são acontecimentos durante a sua infância, juventude, adolescência, assim. Os principais acontecimentos que ocorreram na vida do profeta antes de receber a mensagem. Agora, esse acontecimento, que quando o profeta foi negociado, esse vai vir, se Deus quiser, em breve, quando o profeta começou a divulgar a religião. Ok. Vão ficar gravadas essas aulas, né? Eu vou pegar, porque essa semana foi meio conturbada. Correto. Obrigado. Se Deus quiser, nós vamos tratar esse assunto em detalhes, se Deus quiser. Ok. Beleza, então. Tem mais alguém? Cadê as mulheres, parte feminina? Flávia. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, irmã. Tudo bem? Tá, vou fazer uma recopilação, né, do que o senhor Sheikh falou. Borreira, desculpa se eu falo mal, né, os nomes. Não, Borreira, tá certo. Borreira, mesmo, não tem problema. Tá, Borreira era um monge que viu a esse menininho de 12 años que tinha que se dio cuenta que cuando a caravana vinha, los árboles se postraban y las piedras también. Después vio nas costas dele o selo de la profecía y falou que ese menino, bueno, también falou que cuando era filho dele. Ai, meu filho, ele disse que não, tá. Bueno, aí esse Borreira ficou lá atrás, né? O sea, tá. O Salman era uma pessoa que foi passando por monjes, por 3 monjes, é isso? Cada monge moria e ele continuava, vinha o segundo monge e o terceiro monge, é isso? Isso. Tá, o sea que ese Salman fue el que vamos a decir, vivenció las 3 características del que él era el enviado, ¿no? Para la misericordia de los mundos. 3 sinais que o profeta teve. Que era porque aceptaba regalos, que no aceptaba caridad, y bueno, y el sello de la profecía. Correcto. Ese fue el Salman. Isso. Tá. E que depois, esse Salman, eu acho que foi escravo, não sei de onde, foi passando. Então, foi escravo, foi assaltado, foi arrendido e vendido na Meca como escravo, na Medina, desculpa. Ele foi arrendido, isso. Ele chegou lá na Medina, onde tinha desses monges tinha falado. Eu falei em resumo, na verdade, não sei entrar em detalhes. Eu queria entender. Uma longa história, isso? Sim. Tá, se esse Salman era, vamos dizer, o final. ¿no? Fue esa persona fue el que descubrió esos 3 señales, esas 3 sinais. Sim. Acabou virando muçulmano, Salman. Tá, y después, o sea, las 3 sinales fue él que descubrió y punto, ahí no teve más ninguém. Porque ese Salman era el que siempre andaba atrás de los monjes, estudando, ¿no? Sí. Tá. Era isso, queria saber. Ele acabou como Flávia mencionou que ele era um escravo e o profeta acabou ajudando ele a comprar sua liberdade. Sim, isso eu lembro. Negociou com o seu dono, como a senhora falou, ele negociou com o seu dono para comprar, para libertar ele da escravidão. Ele exigiu de plantar não sei quantas centenas de árvores. Precisava anos para cumprir isso, né?
Então, o profeta acabou orientando seus companheiros de plantar junto com Salman essa quantia dos árvores. Conseguiram com um curto prazo, com a ajuda de todos os muçulmanos da Medina. Sim. Centenas dos muçulmanos foram para plantar junto com Salman. Em prazo curto, em alguns dias, conseguiu cumprir a oferta que o dono dele exigiu e tornou a pessoa livre, tá certo? Tá, subhanallah. Ah, era isso. Obrigado, Flávia. Obrigado, eu imagino aqui. Waiakum, jazakumullah. Obrigado pela recapitulação. Obrigado. Gilberto? Sim. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Tudo bem, irmão? A minha pergunta é sobre a aliança do Fudul. O profeta teve alguma participação direta na aliança do Fudul ou ele esteve apenas como acompanhante do seu tio? Isso, era só acompanhante, só presença, porque era pequeno ainda. Porque ele acompanhou seu tio como líder do tribo do Quraysh. Certo. Mas ele lembra o benefício dessa aliança, ficou na memória dele. Ele elogiou com esse dito. Se for convidado para essa aliança novamente, se todos os tribos se unem para aplicar essa justiça, o profeta não irá pensar duas vezes. Irá participar. Mas não teve depois. Depois que o Islã dominou a área toda, todos os árabes acabaram revertendo ao islamismo. E o profeta aplicou isso depois, porque como ordem de Deus na religião. Tá certo. Jazakallah khair. Waiakum, inshallah. Irmã Beatriz? Salam alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Eu tenho duas perguntas. Sobre a aliança, eu só não entendi o nome. É a aliança do Kubur, é isso? Fudul. Fudul. Fudul tem significado de honra, coisas. Fadl. Ela vem de Fadl, coisas de nobres. Fadl. Ok. Plural de Fadl. Singular Fadl, plural Fudul. Ah, tá bom. Fudul, Fadail, os méritos. A palavra exata, méritos. Aliança dos méritos. Que é um mérito de recuperar o direito das pessoas. Os direitos. Isso, os direitos das pessoas humilhadas, das pessoas oprimidas, entendeu? Tá. Recuperar os direitos deles, isso. Tá, inshallah. E as tribos foram todas as tribos da região, é isso? Mais e principais. Mais e principais. Tá. Entendeu? E uma outra pergunta sobre esses 3 sinais que o Salman estava procurando no mensageiro. Você falou que o primeiro era que essa pessoa, né, o mensageiro, ele aceitava o presente. Isso. Né? Mas o que você quis dizer com aceitar o presente? Significaria, tipo, cada de Allah? Não, o presente é algo tipo, tipo um sinal de amizade, um sinal de que a gente não faz pela obrigação. Entendeu? Regalo. Não entendi. Um regalo. Um presente é um regalo. Ah, tá. Então é esse sentido Sim. Então que ele não aceitava um presente, porque eu entendi que ele aceitava. Ele aceitava. Ah, tá. Ele pegava presente, sim. Ele pegava presente. Tá. Ele pegava tudo, mas ele não comia da caridade. Não, ele sim, aceitou caridade, mas não é para tipo consumir. Não, ele sim. Pegou e ofereceu aos seus amigos. Não, porque quando você falou aceitava o presente, eu não tinha entendido como um regalo. Eu tinha entendido como cada dia lá, a situação. Então, o presente, sim. futuro e o passado. Por isso que não, presente entendeu? Por isso que eu fiquei confusa. Entendi. Desculpa, agora eu entendi. Jazakallah khair. Tá certo. Foi erro meu aqui.
Correto. Quando entregava presente, ele aceitava. Isso. O Jacques? O Reginaldo levantou antes. Ah, tudo bem, desculpa. Reginaldo? Reginaldo? Eu levantei a mão sem querer, Chia, desculpa. Ah, imagina. Obrigado, obrigado. De nada, Reginaldo. Tá bom, Então, Jacques. Voltar a mostrar para você, Jacques. No caso, eu pegando aqui a história, eu conheço de ter visto o filme. Eu vi esse outro filme também da infância do profeta, acho que em 4 episódios tinha essa coisa que ele passou por um mosteiro, né? É nesse episódio que ele passa por um mosteiro que reconhece, né? Na verdade, eu tenho muita coisa solta. Eu não sei se isso vai estar nessa matéria ou é na outra de crença, mas assim, tem muita coisa solta. Eu tenho no caso Isaías 42, que fala, em algum lugar eu já li que falava a respeito porque eles já esperavam um novo profeta, né? Acho que Isaías 42, 10 e 11. Aí o 40... Aquela na coisa Bíblia, né? Não, na Bíblia mesmo tem uma referência que fala da região, né? De qualquer forma, eles não podem negar que eles esperavam o profeta ali. Sim. Não é parecido com aquele... Só que é Isaías, mas é parecido com Salmos, aquele cantar um cântico novo. Mas Isaías tem, cantem ao Senhor uma nova canção. Isaías 42, 10. Cantem ao Senhor uma nova canção, que ele seja louvado no mundo inteiro. Pelos que navegam nos mares, pelas criaturas que vivem nas águas e no mar, e dos povos de todas as nações distantes. Esse é o 10. Aí o 11 que fala, que no deserto e nas suas cidades Deus seja louvado, que os moradores de Quedar o louvem. Moradores de Selá, alegrem-se e cantem as montanhas. Eu já li e vi na internet que esse Quedar é aquela região da Arábia. De qualquer forma, então estava avisado aqui, que no deserto e nas suas cidades Deus seja louvado, e que os moradores de Quedar o louvem. De qualquer forma, sabiam que ia ter nessa região dos Quedaritas, na Arábia, né? Agora eu não sei onde é que... Eu li isso em algum lugar, mas não sei se vai encaixar em que matéria isso aqui, se isso aqui vai ser mostrado ou dado, né? Porque assim, eles não podem negar que existisse a previsão bíblica da chegada do profeta na região de Quedar. Região da Quedar. Quedar. Então, os Quedaritas, eu já vi que Quedaritas são... é uma tribo lá da região da Arábia. Justamente naquela região. Deixa eu ver. Sim. Quedaritas. Já ouvi isso mesmo. Vou postar só o link do Quedaritas, eu posto no grupo depois. Mas esse link aqui é da Wikipédia, vai falar... Vou postar no grupo depois. Quedaritas. O mapa dá para ver que é justamente lá nessa região da Arábia. Pode ver que tem um mapazinho. Deixa eu ver. Não dá para mostrar aqui não. Mas é nessa região aí. Quem quiser ler depois esse link aí, Quedaritas. Na verdade, o único depois do profeta Ismael foi o profeta Muhammad. Nem antes e depois apareceu alguém alegando que ele é profeta fora do profeta Muhammad, no deserto, na Arábia, né? É a única religião que praticamente foi espalhada no mundo inteiro. Pois é. E saiu do deserto, estou dizendo. É isso. Eu vou postar lá no grupo depois isso aqui. Beleza, então. Obrigado, viu, irmão Jacques? Uma confirmação boa. Flávia? Yo sé que Sheila estaba primero, pero yo quiero encajar con lo que el hermano Jacques. Desculpa, porque na minha tela só aparece 8 telinhas, 8 nomes. Às vezes. Mas o meu é bem rapidinho, Sheila. Lo que dijo el hermano ahí sobre la canción, ¿no? De ese Isaías que él mencionó ahora. Sheikh, cuando el profeta Mohammed la pasea con él, llegó a Medina, ¿no lo recibieron con una canción? Na migração, você está falando? Quando chegou na Medina? Sim, eles falam que porque essa canção foi várias vezes
profeta recibido. طلع البدر علينا, né? Sí, entonces cuando el hermano Jacques faló sobre que dice ahí en Isaías, que louvado, no sé qué, ahí yo me lembrei de esa canción que cuando llegó el profeta, la pasea con él allá en Medina, y lo recibieron con una canción, ¿eh? No sé, por eso largué esto ahora para... Teve quando ele chegou da migração e também teve outra vez quando voltou de uma batalha que chama Tabuk. Essa batalha foi na Jordânia contra os romanos, né? Que chegou notícia até profeta que o exército romano pretende invadir a Arábia. E o profeta saiu para enfrentar o exército deles lá em Tabuk, que é uma cidade distante da Medina de 700 quilômetros. E quando ele chegou lá, também. Quando chegou lá, viu... Esse vai chegar lá para nós. Chegou que o inimigo tinha desistido de enfrentar o profeta. Sim. Ficou lá durante um mês, mais ou menos, esperando alguém, tipo, veio para enfrentar, mas ninguém veio. Ele aproveitou divulgando, pregando a religião naquela região. Quando chegou na Medina, foi recebido pela essa canção. Flávia, né, que falou? Flávia, mas quando eu falei o Isaías 42, 10 e 11, mais especificamente o 10, o 11, né, o 10 eu coloquei porque para cantar ao Senhor um cântico novo, mas eu, na minha concepção, é a recitação, entendeu? Esse cantar um cântico novo é a nova mensagem, não seria essa canção dele chegando em Medina, não. Eu penso que está dizendo assim, cantar um cântico novo talvez seja como se fosse os salmos, né? A recitação do Alcorão não deixa de ser um cântico, né? No meu entendimento é assim, eu também não sei. Porque estamos falando do profeta que estava, que vos mismo decís que en Isaías fue mencionado. Por eso yo quise hacer la comparación esa, pero no, eso es mi cabeza, pero Alá sabe más. Tranquila. Eu vou colocar lá no grupo, mas assim, eu entendo assim, né? Cantar ao Senhor um cântico novo, para mim era o Alcorão. São recitações, né? Não sei, isso aí eu vou deixar para vocês pensarem aí, ou alguém, o professor ou o chefe falar a respeito disso aí, mas eu entendo que esse cantar ao Senhor um cântico novo é o Alcorão. Alcem a voz e suas cidades com as aldeias de Quedar, com as aldeias que Quedar habita, quer dizer, está falando aqui da região da Arábia, né? Então, surgiu esse cântico novo na Arábia, eu imagino isso, que seria uma previsão, né, para o futuro, uma profecia. Eu vou postar lá no grupo. Tá, joia, então. Obrigado. Cadê a irmã Sheila? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tudo bem? Tudo, alhamdulillah. O Sheikh falou que tinha duas viagens principais, né? O primeiro... Isso. O primeiro da Síria no verão e para o Iêmen no inverno, né? Yemen. Sim, para o Iêmen. Yemen, não é Yemen. Yemen. No espanhol, Iêmen. Sim. Então, no verão, a Síria era para fazer negócio, mesma coisa para o Iêmen? Ou... Não, depende como o meio as caravanas que eles pegam, meio de transporte, não suportava frio forte da Síria, porque Síria é clima europeia, mais ou menos. O Líbano, Síria, é clima forte, frio muito forte. Eles evitavam visitar no inverno. Eles iam para o Iêmen. Porque Iêmen, sim, mas para o Iêmen também clima que nem o Brasil, tipo, entendeu? Clima mais quente. Sim. Porque no verão, muitíssimo quente no verão. Então, verão é muito duro no Iêmen. E na Arábia também, a temperatura atinge 45, 48 graus, né? Então, eles aproveitam no verão viajar até a Síria, que é clima mais saudável, né? Mas na Síria, eles só ficavam na cidade do Bosra? Não, a Bosra estava no caminho, antes de chegar no Damasco.
no caminho do Damasco, entre a Arábia e Damasco. Mas eles ficavam só aí ou em toda a Síria? Busra pode considerada faz parte da Síria, mas não é destino deles. Destino Damasco era a cidade principal. A Busra no caminho. Uhum. E da surata que o senhor falou é a surata 106, né? Todas as 4 ayas. Acho que é isso mesmo. No final entre as pequenas suratas, no final do Alcorão, sim. Acho que 66, se não me engano. Sim. Tem outra pergunta. O monge Bahira era cristão, o senhor falou? Ou era o quê? Era o cristão católico, entendeu? Que não era Sim. muçulmano. Agora, exatamente se for católico, cristão, qual igreja romana, igreja grega, mas era Uma coisa por aí. era seguidor da Bíblia, né? Seguidor do Evangelho, assim. Tá. E com Salomão, ele era cristão ou tinha outra Ele também religião? era cristão. Ele tinha revertido. Antigamente era ateu, era politeísta. Ele seguia a religião da Pérsia, que eles adoravam o fogo. Tá. Então ele foi Foi criado na Pérsia. Aliás, o pai dele estava encarregado de cuidar esse Deus, que ele alimentava para manter ele acendiado. Sim. Então, um Salomão foi para o primeiro idoso e perguntou quem tinha que ele seguir, né? Aí o primeiro idoso, antes dele morrer, foi para o segundo monge e perguntou a Antes de mesma coisa falecer, que o primeiro e depois foi para o isso, terceiro. Aquele correto. terceiro é o monge Bahira ou foi o Não, primeiro não. monge? Ou foi Olha, qualquer um outro? não for Barreira, não. Outro, mas pode ser da mesma escola do Barreira. Porque a mesma informação que Barreira teve, esses 3 monges tiveram. Porque tem diferença de 40 anos entre 2 acontecimentos. Porque o Então, o profeta... monge Bahira é após 40 anos do terceiro monge? Não, antes. Antes. Porque o encontro do profeta com Barreira quando o profeta tinha 12 anos. Entendeu? Encontro do Salmão com 3 monges e depois viajou para Medina, depois sofreu escravidão, foi entregue em Medina, vendido em Medina, foi quando o profeta tinha completado 53 anos, quase 41 anos de diferença. Entendeu? Tá. E então o senhor falou, acho, que o terceiro monge falou para o Salomão que não conhecia mais ninguém e falou do último profeta. E aí falou dos 3 sinais que o senhor falou que aceitava o presente, não aceitava a Isso, caridade e tinha uma mancha da profecia que era em forma de maçã acima das costas. exatamente, isso mesmo. جزاك الله خير. أياكم إن شاء الله. صفاء اليوسف. Assalamu alaikum, Sheikh. وعليكم السلام ورحمة الله. Tudo bem, irmã? Tudo, alhamdulillah. Sheikh, depois de 41 anos, quando o Salmão descobriu os sinais da profecia, ele não informou isso para o profeta, sallam? Não falou isso para ele? Sim, lógico que falou. Falou para o profeta e para os companheiros. Então foi registrado porque ele tinha contado. Ele tinha revelado, né? Por isso chegou para nós. Lógico, quando ele falou para os companheiros, lógico, tinha falado para o profeta. Ele contou essa aventura, essa marcha, essa viagem. Então, esse aqui depois da mensagem, né? Isso. Tá Depois bom. da mensagem. O profeta já tinha recebido quase 13 anos, porque o profeta tinha recebido com 40 anos. Então esse como acredita para ele, né? Como confirmação. Isso, é uma confirmação, isso. Tá bom. Jazakallah khair. Aí inshallah. Sheikh, desculpe.
O senhor falou que tinha deusas, a deusa Alet e a Al-Uzza. 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 Isso. Elas eram, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam era, ele era jovem? Isso, Quando o o profeta profeta não era jovem? concordava. Antes de 40 anos. Antes de 40 anos. Essas deusas, principais deusas dos Quraishitas. Dos Quraysh. Isso. Que eles adoravam. O profeta, quando for jovem, nunca se conformou com que Deus é uma pedra ou uma estátua. Ele nunca tipo, glorificou, nunca deu tipo assim, nunca procurou para aliviar, para buscar ajuda, entendeu? Porque a gente procura Deus para aliviar a vida, para orientar, mas como estátua não tem consideração nenhuma pelo profeta. Sim. Obrigado. Nada. Marcelo? Sim, que só queria dizer que a irmã falou lá sobre Salomão. O fone está fraco, quase estou ouvindo nada. Oi, Marcelo. Tá para falar mais alto? Tá me ouvindo, cheguei? Tô, mas muito baixo. Só um pouquinho aqui. Tá aqui mais. Melhorou, chefe? Melhorou, sim. Eu só queria dizer que a religião que Salomão o Persa praticava na época era o zoroastrismo, né? Que era típico daquela região. O zoroastrismo. São os Pode ser. Não sei o nome exato da religião, mas eles adoravam o fogo, né? É, isso mesmo. Zoroastra. Uhum. É isso mesmo. Certo. Tá bom, então, pelo jeito não tem mais perguntas. Vamos parar aqui mesmo. Vamos encerrar para hoje. Eu deixo vocês com proteção de Allah. Muito obrigado, gente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até segunda-feira com a aula da jurisprudência, se Deus quiser. Waalaikum salam. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. يلا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.